Olá pessoal, vamos falar agora sobre as classes de palavras. Bom, o que são as classes de palavras? Lá na introdução, na apresentação do nosso curso, falamos a respeito de classe de palavra. Nós comentamos que a gramática normativa ela é dividida em três estruturas básicas: morfologia, sintaxe e semântica. Falamos que o módulo 1 trabalha a morfologia, esse é o nosso alvo. Sintaxe e semântica serão vistos depois. Bom, a morfologia, ela trabalha a palavra em si. Então, ela trabalha a acentuação gráfica, a relação de fonemas, a ortografia, tudo que é voltado para a palavra em si. Com isso, vamos trabalhar também as classes de palavras, porque essas classes vão ser determinantes na formulação de frases. Nesse caso, nós vamos dividir as classes de palavras em 10. E a primeira é o substantivo, que eu estou colocando para você agora. O que é o substantivo? É aquela palavra que dá nome aos seres. Dentro de uma frase, a escola é a célula do desenvolvimento intelectual. As palavras escola, célula, desenvolvimento, elas são nomes de seres. Escola, célula, desenvolvimento. Sejam seres concretos, nós conseguimos pegar, sejam seres abstratos, que ficam no campo das ideias, como a palavra desenvolvimento. Artigo é aquela palavra que determina o substantivo. Então, nesse caso, escola, célula e desenvolvimento, que são substantivos, são precedidos do artigo definido a e o. Então, a escola, a célula, o desenvolvimento. Então, artigo é aquela palavra que determina o substantivo. E o adjetivo? O valor do adjetivo é caracterizar o substantivo. Então, a palavra desenvolvimento, por exemplo, que é um substantivo, ela está sendo caracterizada pelo adjetivo intelectual. Advérbio é aquela palavra que modifica o verbo, está sempre junto do verbo, ou de um adjetivo, ou de outro advérbio. Exemplo, estudo muito. Muito é um advérbio que modifica o verbo estudo. Então, estudo muito matemática. Estudo muito feliz. Agora, o advérbio muito não está mais modificando o verbo. Eu não quero dizer que eu estudo muito, mas agora é o seguinte: eu estudo muito feliz, bastante feliz. Então, muito, ele intensifica a felicidade. Estudo muito feliz. Agora, nós temos o advérbio bem. Então, eu estudo muito bem. O advérbio muito está modificando agora o advérbio bem. Então, veja que em azul é o elemento que está sendo modificado. A primeira frase é um verbo, a segunda frase, feliz, é um adjetivo, a terceira frase, bem, é um outro advérbio. Tudo para você observar que o advérbio pode modificar essas classes de palavras. O pronome, ele tem dois valores basicamente. Ele pode substituir ou acompanhar um substantivo ou um termo com valor substantivo. Exemplo, Joana saiu sozinha. Joana foi substituída essa palavra pelo pronome ela. Ela voltou tarde. Então, nesse caso, ela é um pronome que substituiu um substantivo anterior. Esse é um papel importante do pronome. Joana saiu sozinha e sua mãe ficou preocupada. Veja bem, sua acompanha o substantivo mãe. Inclusive, ele concorda com o substantivo mãe. Nesse caso, você vai perceber, ele faz uma relação com Joana, que é de quem, é uma relação de posse, é a mãe de quem, a mãe da Joana, e ele acompanha o substantivo posterior, que é o substantivo mãe. Esse é o papel do pronome. Verbo. O verbo transmite processos. Quais são eles? Pode ser uma ação, uma atividade intelectual, um desejo e tantas outras que a gente verá mais à frente. Então, a primeira de ação, corri muito ontem. Então, o ato de correr, a ação de correr. Estudei bastante ontem, é uma atividade intelectual, estudar bastante. Desejo, quero a aprovação no concurso, quero a aprovação, transmite um desejo. Conjunção é aquela que liga palavras ou orações. Estudo matemática e português. Matemática e português são duas palavras, foram unidas pela conjunção e. Corri 10 quilômetros e caminhei mais 500 metros. Veja que as duas orações, corri 10 quilômetros e caminhei
mais 500 metros, são duas orações unidas pela conjunção e. Então, a conjunção basicamente liga palavras ou orações. Preposição também tem essa ideia de ligar orações, ligar palavras, mas ela também pode iniciar complementos. Então, a palavra anterior que exija uma preposição. Vamos ao primeiro. Então, ela pode ligar orações? Pode sim. Ele foi aprovado por ter se dedicado muito. Então, ligou a oração ele foi aprovado e a oração ter se dedicado muito. Mais à frente a gente vai falar o que é uma oração, por que esses dois elementos aí em azul são chamados de orações, tá? Mas isso aí tudo a seu tempo, com calma. Pode ligar palavras, café com leite, café junto do leite. Então, café com leite. Café e leite foram unidos pela preposição com. Ou iniciar complementos, quer dizer, nesse caso, ao código ético é exigido pelo verbo obedeço. Então, a preposição a, ela é fundamental aí, ela é exigida pelo verbo obedeço. Então, ela inicia um complemento. A gente vai trabalhar muito isso daí no nosso módulo 2 com as regências verbais e nominais. O numeral. O numeral tem 4 funções. Ele pode quantificar. 2 pessoas foram contratadas. Quantas? Quantificamos 2 pessoas. Ele pode ordenar. O primeiro assumiu o posto de chefia operacional. O segundo de gerenciamento de alimentos. Então, houve uma ordenação. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Também pode multiplicar. A empresa contratou o dobro de funcionários. Então, 2 vezes esse número. Então, nesse caso, o dobro multiplica. Ou divide. Metade das demissões ocorreu por falta ao trabalho. Então, metade, houve uma divisão desses seres. Interjeição. Marca exclamações, espanto, emoções de maneira geral. Ufa, terminei o trabalho. Então, esse ufa é a interjeição. Bom, e é justamente isso que a gente vai falar agora. As interjeições expressam surpresa, alegria, aplauso, emoções. De maneira geral, emoção, alguma emoção. Você não tem, para uma prova, por exemplo, que ficar sabendo quais são as emoções transmitidas pela interjeição. Mas, simplesmente, ou de maneira geral, você tem que entender que ali há uma interjeição. E o contexto é que vai te mostrar que sentido vai ter ali. Então, nada de decorar. Bom, então essa classe gramatical procura expressar de modo vivo um sentimento. Vamos lá? As interjeições classificam-se segundo as emoções. Afugentamento, arreda, fora, passa, sai, roda daqui, rua, toca, show para lá. Nós está vendo só? Nós usamos então algumas expressões para afugentar, tirar alguém de perto de nós. Podemos ter alegria ou admiração. Ó, olá, olé, eta, eia. Então, naturalmente, em algum outro contexto, a gente pode mudar, com a mesma palavra, mudar o sentido. Advertência. Alerta, cuidado, alto lá, calma, olha, fogo. Advertência. Perceba que, basicamente, a interjeição ela é uma expressão exclamativa. Então, nós vamos terminar normalmente com o ponto de exclamação. Admiração, puxa vida, né? Alívio, ufa, arre, também. A gente usa um pouco também o af, né? Hoje em dia se usa bastante essa af, fulano fez aquilo, af, né? Animação, coragem, eia, avante, upa, vamos lá, companheiro. Então, animação. Apelo, alô, olá, ó, me ajude, né? Fazendo um apelo a alguém, chamar alguém. Aplauso, como nós vemos, bis, bem, bravo, vivo, apoiado, fio, upe, urra, isso, muito bem, parabéns. Então, quando há o aplauso, então, veja bem, o parabéns, ele é uma interjeição. Agradecimento, graças a Deus, obrigado, veja bem, interjeição, obrigado, obrigada, agradecido, agradecida, há uma interjeição aí. O chamamento, alô, ou, ei, olá, psiu, psit, socorro. Estímulo, ânimo, adiante, avante, eia, coragem, firme, força, toca, upa, vamos. Desculpa, perdão. Desejo, ó, oxalá, tomara, pudera, queira Deus, quem me dera. Despedida,
adeus, até logo, bye bye, tchau. Dor, ai, ui, ai de mim. Dúvida, em. Cessação, quer dizer, basta, para. Então, romper algo, cessação, romper algo. Invocação, alô, ô, olá, chamando alguém, né? Espanto, aí tem tantos, né? Uai, ali, ué, ó, poxa, que, caramba, nossa, opa, virgem, terremoto, barrabás, barbaridade. Então, algo que causa espanto. Impaciência, arre, puxa, raios, af. Né? A impaciência também, a gente usa o af. Hoje em dia é febre, todo mundo usa af. Saudação, ave, olá, hora viva, salve, viva a Deus. Saudade, fulana, ó, fulano. Suspensão, alto, pare aí, né? Alto lá. Então, várias são as emoções trazidas pelo uso da interjeição. E você notou que algumas vezes nós trouxemos um verbo, ou um adjetivo, ou um substantivo, colocamos nele uma exclamação e ele virou uma interjeição. Isso é normal acontecer. Interrogação. Ei? Silêncio. Psiu, silêncio, calado, psiu. E esse psiu, bem demorado, né, para fazer com que a pessoa realmente pare de falar. De terror, credo, cruz, Jesus, que medo. Fogo, barbaridade. Bom, o que vem assim é a locução. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar muitas vezes a locução. Pessoal, sempre que nós falarmos na língua portuguesa sobre locução, significa que nós temos no mínimo duas palavras. São duas ou mais palavras com o mesmo valor de uma palavra só. Né? Então, no caso, eu tenho uma interjeição, uma palavra só. O que é uma locução interjetiva? Nesse caso, há duas palavras com o valor de uma só. Exemplo, meu Deus, ora bolas, que horror. Nesse caso, são duas palavras, eu poderia ter uma só. Então, no caso de meu Deus, eu colocar assim, Deus, né? Ora bolas, bolas. Então, se fosse usada apenas uma palavra com o mesmo sentido. Então, a locução interjetiva são duas ou mais palavras com o valor de uma. Algumas classes de palavras podem se transformar em interjeições, como eu acabei de falar para você. Então, alguns advérbios. Avante é um advérbio de lugar, veremos mais à frente. Fora de lugar, alerta, etc. Né? Então, nós temos algumas palavras. Avante, fora, alerta. Originalmente são advérbios, mas foram usados como interjeições. Por quê? Colocamos o ponto de exclamação. Então, dentro do contexto, transmite emoção. Adjetivos como boa, bravo, coitado, apoiado, são adjetivos, mas nesse contexto, com exclamação, há uma carga emocional aí. Por isso, nós temos a interjeição. Substantivo, cuidado, atenção, silêncio. Então, o cuidado, o silêncio, a atenção. Só que agora nós estamos usando com um cunho emocional. Cuidado, atenção, silêncio. Então, nesse caso, usado como interjeição. Como verbos, viva, basta, chega, pudera. Esses são verbos, muitas vezes utilizados no imperativo, mas também, nesse caso, por carga emocional, usamos como interjeição. Veja só alguns exemplos de interjeição. Né? Cebolinha, ai meu Deus, você está bem? O que aconteceu? O que aconteceu, o de sempre. Nesse caso, onde nós temos a interjeição aí? Tempo. Ai meu Deus. Temos então aí uma locução interjetiva. Ai meu Deus. Vamos para a próxima? E agora, mãe, vou fazer o truque do desaparecer com este seu vaso chinês. Ó, cras, puf. Nesse caso, quem é a interjeição? Muito cuidado com isso, porque nós temos o cras, nós temos o puff, mas vamos lá. Isso transmite emoção? O cras de quebrar, o puff de sair correndo, transmite emoção? Não. Neste caso, o cras e o puff, nós vamos ver mais à frente, que é chamado de onomatopeia. Nesse caso, ele faz o barulho de algo, objeto, de um objeto ou de alguma outra coisa, mas a pessoa com sua emoção marcada, aí sim é a interjeição. Por isso, a interjeição é apenas o O. Tudo bem? Cuidado com isso, tá?
Próxima. Bom, vamos lá. A minha atuação de Cebolinha e Mônica. É isso aí. Agora você não tem mais nenhuma chance. Não diga não, não. Eu estou fazendo natação. Não. Onde está aí a nossa interjeição? Não. Muito bem. Ali a carga emocional é maior. O que a Mônica estava falando no primeiro quadrinho, não diga não, não, com raiva. Depois entrou o desespero, né? O não. Aí, nesse caso, nós temos, sim, a interjeição. Mas, terror, no primeiro quadrinho, não poderia colocar que também há ali uma interjeição? Bom, se nós abrirmos um pouco mais o contexto, até caberia. O terceiro não ali do primeiro quadrinho poderia ser a interjeição, mas é mais enfático no segundo quadrinho. Bom, nós temos então agora mais um quadrinho em que no segundo está sendo dito o seguinte: ó, você parece com frio, Calvin. A lareira está acesa. Por que você não vai aquecer? Oba! Não há nada melhor do que se sentar perto do fogo crepitante depois de ter estado lá fora no frio. É claro que algumas pessoas diriam: por que se preocupar em ir lá fora primeiro? Bom, então nesse caso, com a minha interpretação muito bem feita, não causou nenhum humor, né? Mas o que importa aqui é a interjeição, então vamos a ela. Onde você viu a interjeição aí? Exato. Ó, oba! Perceba então que ali se foi demonstrada a emoção. Bom, agora sem mais nenhuma interpretação deste professor, vamos direto para questões. As formas que traduzem vivamente os sentimentos súbitos, espontâneos e instintivos dos falantes são denominados? Falando de interjeição, sobre sentimento espontâneo e instintivo, só pode ser a interjeição, né? Letra B de bola. Vamos para a próxima. Questão 2. De acordo com o código mencionado, relacione corretamente as colunas analisando o valor semântico atribuído. Então vamos lá. Letra A, admiração. Letra B, espanto. C, aversão. D, alívio. Nossa, como você é formidável. Ah, nesse caso, uma admiração. Concorda comigo? Ufa, terminamos o trabalho em tempo hábil. Ah, nesse caso, espanto, aversão? Não. O ufa, alívio. Credo, não gostei do que você falou. Há uma aversão ou um espanto? Aversão. Nossa, que homem estranho está percorrendo pelas ruas do bairro. Então, nesse caso, nós temos a letra B, espanto. Esta questão, ela não tem alternativas, é só que você completar a si mesmo. Tudo bem? O que acontece, pessoal? Nós temos pouquíssimas questões que cobram em concursos e tal a interjeição. Então, por isso, a gente teve um número bem reduzido. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de interjeição. Curtinha, mas foi o essencial, foi o principal, foi o necessário para que nós possamos fazer boas provas e trabalhar com esse valor lá na interpretação de texto e mais outros temas à frente. Até mais, pessoal!